Boa noite, graça e paz, amém? Muito bom mais uma vez nessa noite estarmos juntos para meditarmos na palavra do nosso Deus. Deus é bom em todo tempo Deus é, e a sua misericórdia ela dura para sempre, amém? Irmãos, quando nós olhamos para esse tema família, a gente olha para a edificação de uma casa, nós temos por costume às vezes olhar e apontar, principalmente falhas. Nós somos bons em ficar com o dedo em riste e dizer, olha lá, está errado, olha, aquilo lá está torto. Quando falamos de edificação, se você olhar para um prédio que foi edificado de forma errada, houve falha estrutural, enfim, no projeto, você olha, você logo diz, olha lá, aquele prédio está torto. Isso não é o prudente a se fazer. Nós denunciamos uma edificação errada, não apontando o dedo, mas fazendo aquilo que é certo. Se aquele prédio está torto, eu não tenho que apontar o dedo e falar, olha lá, aquilo lá está torto, aquela família é torta, aquelas pessoas são todos tortos, olha, tudo errado ali. Não, eu edifico algo certo. E quando as pessoas passarem, elas vão olhar, olha, aquele prédio ali está certinho, mas aquele prédio lá está. Então não é apontando, não é criticando, não é falando, é fazendo aquilo que é certo. Quando Deus nos pede alguma coisa, de fato o que Deus quer? Se Deus diz a Abraão, me dá teu filho, teu único filho, e nós entendemos que Deus nunca quis Isaac. Quando Deus nos pede algo, Ele não quer necessariamente aquilo que Ele está pedindo, mas ver em nós um coração disposto a fazer. Se não fosse assim, Ele teria aceitado Isaac. Mas o que Ele queria era ver a disponibilidade de Abraão em dá-lo. E o interessante é que quando Deus fala, me dá teu filho, teu único filho, Abraão tinha dois. Tinha o Ismael. A questão é que Deus nunca irá nos pedir algo que Ele não nos tenha dado. Deus nunca vai lhe pedir algo que Ele não lhe tenha dado. E Ele nunca de fato vai requerer de você que você devolva, mas Ele quer sempre achar em você um coração disposto a fazê-lo, se necessário for. Quando eu olho para esses fatos, então, nós começamos a entender o que Deus quer de mim e de você aqui nessa noite, no que diz respeito à família. Quando os nossos filhos nascem, são como páginas brancas, e nós pais temos a responsabilidade de escrever, de ensinar, de instruir nos primeiros passos, no início da caminhada. Então o que o meu filho, que seu filho, filha será, dependerá do que você está escrevendo no coração deles hoje. E como fazemos isso, pastor? Através das nossas ações, através das nossas atitudes. Os nossos filhos, eles olham para nós pais, e a partir do que eles estão vendo, eles vão estabelecer um modelo de comportamento, a partir da figura paterna e materna. Então ele olha, e a minha pergunta é, quando os teus filhos olham para você, pai, mãe, o que eles veem? Alguém resiliente? Alguém que toma as pancadas da vida, absorve, levanta e continua? Alguém que só reclama? Alguém que é taxado pela família como espertalhão? Seu filho vai espelhar em você. Quando eu vou para o Salmo 127, versículo 3, diz que os filhos são o quê? Os filhos são herança do... Então não são minhas, são dele. Então eu tenho que administrar com muito cuidado e com muita responsabilidade a vida dos meus filhos. Você precisa entender que a questão não é o que eu estou construindo, e sim o que Ele está construindo em nós
para que possamos então reverberar nos nossos filhos. Está entendendo isso aqui, irmão? Sim ou não? Se o meu filho é uma página em branco que eu escrevo a partir do meu comportamento, o meu comportamento revela o que Deus está escrevendo na minha vida. E se o meu comportamento está desalinhado com as Escrituras, então não é Deus que está escrevendo. Eu é que tomei a caneta e falou, da minha vida cuido eu. E eu o aciono a partir das minhas carências e necessidades. Vocês estão me entendendo aqui nessa introdução? Amém? Agora, perceba comigo. Quando eu olho para um homem chamado Noé, Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz assim a palavra de Deus: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Quando Deus olha para aquela sociedade, Ele percebe uma sociedade completamente oposta ao princípio da santidade. Não havia mais, a sociedade corrompeu. E corrompeu a tal ponto que Deus disse, eu vou destruir e acabar com tudo. Mas ao observar Deus a Noé e a família dele, Deus viu a partir daquela família a possibilidade de uma geração melhor. Quando eu começo a entender isso, Noé, ele percebe também nos seus dias o caos, a degradação do gênero humano. Ele também vê. O que Noé tinha para que Deus o citasse? Em Ezequiel 14, a Bíblia me diz, ainda que estivessem no meio desses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. Ei, você entende que Deus está dizendo, eu vou destruir toda uma sociedade, todo o povo, mas esses três, Noé, Daniel e Jó, esses três eu poupo, o resto eu mato tudo. A pergunta que eu quero fazer a você, e o que nós vamos discorrer no quesito construir uma arca para a família, é o que esse homem chamado Noé tinha para que o próprio Deus o citasse. A minha pergunta às vezes é, Deus, o Senhor me citaria? Deus citaria você como um exemplo a ser seguido? Pensa, o que faziam com que estes homens tivessem isso? A Bíblia diz que Noé era um homem geracional, porque no capítulo 6, versículo 9, lido, diz, estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Com quem você anda? Com quem você caminha? Noé está andando com quem? Com Deus. E o texto está dizendo que Noé é justo e estas são as suas gerações. A minha pergunta e a minha grande preocupação nessa noite é, se a minha geração, e agora quando falo da minha geração, estou falando da minha árvore genealógica, será que os filhos da minha filha vão se sentar à mesa e vão falar da fé do avô, do bisavô? Será que eles vão se sentar à mesa? Será que os filhos dos nossos filhos, será que os nossos filhos, quando se casarem, vão se sentar à mesa e falar dos feitos de Deus? Será que os nossos filhos levarão para a sua vida o temor do Senhor no seu coração, a partir daquilo que nós, pais, estamos instruindo? Porque Noé era um homem geracional. Quando a família dele sentava à mesa, os seus netos, bisnetos, tataranetos, ele falava, você lembra do vovô? Vovô construiu algo que impactou não só a sua geração, mas todas as gerações futuras. E nós estamos falando aí pelo calendário judaico de quase 6.000 anos, a história desse homem ainda é contada pelos seus feitos. Noé era justo.
A primeira vez que a palavra justo, a palavra tzadká, é citada na Bíblia em relação a Noé. Deus diz: este homem é justo, justo, você é justo. Será que a geração dos nossos netos vão temer a Deus, servir ao Senhor, vão conhecê-lo? A minha pergunta nessa noite é: qual é o Deus que você está apresentando para a sua família? A maneira como você serve a Deus é uma maneira a ser copiada? A maneira como você se comporta diante da sua família é um modelo que os seus filhos poderão copiar no futuro? Seus netos? Vocês estão me entendendo, igreja? Amém? Porque se o que eu faço, meu filho não pode fazer, e muito menos ver, eu tenho que rever os meus conceitos. Será que a nossa geração futura vai temer ao Senhor, irmãos? Porque se nós não fazermos, se nós não estamos educando pelo exemplo, pelo bom exemplo, estamos fazendo pelo mal. Se eu não educo pelo bom exemplo, fica tranquilo, pelo mau exemplo você está educando. Você está dizendo, pode ser relapso, você pode ser descompromissado, você pode servir Deus de qualquer jeito, a hora que você quiser, do jeito que você quiser, porque é assim que teu pai faz, é assim que o teu avô fazia, e é assim que o teu bisavô fazia. Quando eu olho para os patriarcas na Bíblia, você imagina alguém chegar e dizer assim, no caso Isaac, Deus se apresenta para Isaac e fala assim: eu sou o Deus do teu avô e eu sou o Deus do teu pai. E a partir de hoje nós vamos construir uma história também, Isaac. Você já imaginou o que é isso? Deus dizendo: eu sou o Deus do teu pai. Você imagina seu filho ouvindo isso do próprio Deus, falando: eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus do teu avô. Será que é, meu irmão? Será que essa é a geração? Caminhando para o final da minha introdução, para eu abordar alguns temas aqui, Noé era um homem que pensava nos seus filhos. Noé é um homem que pensa na sua geração. Um homem geracional não pensa no sucesso a partir do financeiro. Porque tem muitas famílias tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que restou a elas foi o dinheiro. Porque a riqueza não está relacionada a dinheiro. Então, dentro do final dessa introdução, Deuteronômio 6:7 diz: inculcarás a teu filho, e falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, também atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ei, inculcar é falar repetidamente. Você já parou para analisar a responsabilidade que Deus colocou na nossa mão? Você vai falar para o teu filho em casa, ao andar com ele pelo caminho, ao deitar, ao levantar durante as refeições. Você vai colocar, contextualizando, bilhetinhos na sua geladeira, falando dos feitos do Senhor, nos umbrais da tua casa, vai atar como, no caso, terlim, que é aquelas tiras que o judeu usa no braço e coloca ali as suas orações e fica no meio da sua, aquela caixinha aqui na testa, tefilá. Será que nós oramos? Seu filho te vê orar? Os seus filhos veem você lendo a palavra? Como eles farão se eles não veem você fazer? Meu filho vai ler a Bíblia. Eu não, o senhor não lê, a senhora não lê. Meu filho ora? Eu não, a senhora não ora. Papai não ora, por que eu tenho que orar?
Você já ouviu algum filho falar isso? Sobre qualquer outra regra da casa? Quando você o manda fazer, ele diz: por que eu faria se eu não vejo vocês fazendo? É porque eu sou seu pai, eu sou sua mãe, então eu mando, vai lá e faz o que eu estou mandando. É assim ou não é que a gente faz? Infelizmente é. Nós damos continuidade à geração pelo exemplo. Vou te dar agora alguns dados históricos. Jacó. Jacó não era como Esaú, seu irmão. Mas logo nós percebemos que havia um tratamento diferenciado por parte de Isaac em relação a Esaú. Jacó era um homem mais da casa, da culinária. Um certo dia Esaú vai fazer uma comida para o pai, mas ele vai caçar primeiro. E quando ele volta, e Jacó está lá fazendo um guisado, um ensopado, Esaú diz: me dá isso daí que eu estou morrendo de fome. E ele falou: não dá não, mas a gente negocia. Como assim, Jacó? Me venda a bênção da tua primogenitura. Esaú: que isso? Olha o que você está me pedindo. Então não vai comer. Tudo bem, a bênção da primogenitura é tua, agora me dá isso aqui. Quando Esaú vai buscar a bênção do pai, ele já havia dado para quem? Para Jacó. Agora um irmão quer matar o outro. Então a sua mãe diz agora o quê? Vai para a casa do meu irmão Labão. E Jacó então foi. Quando ele está chegando ao poço onde as moças, os pastores naquela época levavam gado para tomar água, quem que ele vê? Raquel. E o que ele fala? Betulá e Evá. Mas que mulher bonita, que virgem bonita, mas que gata. Mesma coisa que eu falei quando eu vi até. Betulá e Evá. Que moça bonita. E o cara era para frente. Porque ele já chegou, viu, nós estamos falando de 4.000 anos atrás, e já lascou nela um beijo. Só faltou ter feito isso, faltou fé. Mas que não faltou vontade. E agora ele vai. O seu tio diz: como é que você vai ficar aqui em casa? Como é que você vai casar com ela? Vai pagar o dote como? Então, ele fala: eu trabalho 7 anos. 7 anos eu vou trabalhar por amor a ela, para te pagar o dote. Eu vou trabalhar por Raquel. E foi assim. E olha, ele trabalhou muito mais do que realmente ele deveria. Mas o seu trabalho era para demonstrar a grandeza do seu amor. Quando sentavam com os filhos na mesa, os seus filhos, 12, qual que era a história que eles contavam lá, João? Papai trabalhou 7 anos para casar com a mamãe. Foi essa a história, sim ou não? Foi ou não foi, irmãos? Foi não. Porque o Jacó não leu as letrinhas miúdas do contrato, que na casa de Labão casava a mais velha primeiro. Na vida tudo é uma questão, meu irmão, de plantio, colheita, semeadura. Que a gente planta, a gente... O que Jacó fez? Para enganar o pai, ele botou a roupa de Esaú, o cheiro de Esaú, mas ele nunca deixou de ser quem? Porque o seu pai já não enxergava mais, as suas vistas tinham escurecido, diz o texto. O pai fala: chega aqui, porque essa voz eu conheço, a voz é de Jacó, o perfume, o cheiro é de Esaú. 7 anos depois, lá fugido na casa do tio, depois da festa do casamento, Jacó então vai para a tenda para consumar, só que com luz apagada. Então a Lia põe a roupa de Raquel, o perfume de Raquel, mas era quem por detrás daquela roupa? Lia. Quando Jacó acorda de manhã, que ele olha para o lado e fala: cadê Raquel? Labão, você me enganou, Labão. Eu trabalhei, foi por Raquel. Você não leu as letrinhas miúdas do contrato? Aqui para você ver, ó, aqui na minha casa as filhas mais velhas casam primeiro. Você quer casar com Raquel? Tudo bem.
Trabalha para mim mais quanto? Qual era o padrão que Jacó estabelece dentro da casa dele para os filhos? Eu não sou um homem de muitas mulheres, mas eu trabalhei 14 anos por amor à tua mãe. Qual que é o nível que Jacó está apresentando para o José? Qual que é o nível? O nível subiu ou não subiu? Quando José estava na casa de Potifar e a mulher do chefe dá em cima dele, qual era o padrão de José? O meu padrão é aquele que eu vi lá em casa, um pai, um homem que trabalhou 14 anos por amor da minha mãe. Eu não vou fazer a mesma, não, eu tenho um padrão, eu quero copiar meu pai. Você sabe por que eu sou pastor hoje? Porque desde que eu aprendi a falar, quando me perguntavam, o que você quer ser quando crescer? Eu falava, eu quero ser pastor igual meu pai. O seu filho está te olhando e ele quer imitar você. Ele quer copiar você. Me lembro que em Cataguases tinha um irmão da igreja que ele trabalhava no cemitério. E ele chegou lá desesperado num culto, pastor, ora para o meu filho, meu filho está com as ideias doidas na cabeça. Eu falei, olha, Léo, o que tem que estar acontecendo? Eu falei, o que foi, Ian? Ele falou, eu quero ser coveiro igual meu pai. E ele falou, mas isso não, pastor, eu quero que eles... Não estou falando que não é digno o trabalho do Léo. Mas ele não queria aquilo para o... Mas o filho o admirava tanto que queria o quê? Ser coveiro igual o pai. E não há problema nenhum num trabalho honesto, não importa qual seja, desde que honesto. Padrão. O José falou, não me deito com qualquer mulher, porque o padrão de papai está cá em cima. Não vou. Você quer ver sobre perdão? 28 anos vão se passar entre Jacó e Esaú. Quando eles vão se encontrar, o texto ele é enfático em dizer, olha o que diz, Gênesis 33, versículo 2, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e quem por último? Citou o nome dos outros meninos? Sim ou não? Mas o José está citado aqui. Porque Jacó está indo encontrar com o irmão para reconciliar. O texto, se você ler depois, Jacó vai se curvar 7 vezes enquanto caminha para a presença do seu irmão Esaú para pedir perdão. Qual que é o padrão de perdão que José aprendeu em casa? É por isso que quando José é vendido pelos irmãos e vai parar no Egito, na casa do Potifar, acusado por coisa que não fez, vai para a cadeia, esquecido lá pelo copeiro por mais de 2 anos e meio, quando ele chega ao governo do Egito, José tem poder de vida e de morte. Quem vai sentar na mesa com José? Os irmãos dele, a quem ele, o quê? Deveria odiar, a quem ele poderia dizer, manda matar tudo, e ele poderia fazê-lo. Mas o padrão de perdão de José, irmãos, está cá em cima. Nós estamos destruindo os nossos filhos quando eles veem nós não perdoando as pessoas da nossa casa, da nossa família. Nós estamos destruindo os nossos filhos quando eles veem saindo da nossa boca palavras que jamais deveriam sair da boca de um cristão em relação à nossa família. Eu perdoar fulano, você viu o que ele fez comigo? Aquilo ali é um traste, aquilo ali é uma cria perdida da minha família, aquilo é uma porcaria, aquilo ali, sinceramente, não sei onde que meu pai estava na cabeça quando gerou uma porcaria daquela. Seu filho está o quê? Ele vai copiar o seu comportamento. Seu filho vai copiar, porque Jacó olhou, não vou me deitar com a mulher do chefe, porque o padrão de relacionamento conjugal lá em casa é lá em cima. Papai trabalhou 14 anos por amor de mamãe. Eu também trabalharia o tempo que fosse necessário pelo amor da mulher da minha vida. Então não é qualquer uma que vai preencher essa lacuna. Agora eu estou com os meus irmãos na mesa, aqueles que me traíram, aqueles que me venderam, aqueles que me espancaram. E o que eu tenho para derramar sobre eles? Perdão.
porque eu vi o meu pai ajoelhar 7 vezes enquanto caminhava e pedir perdão para o meu tio Esaú. O que seu filho está vendo? O que seu filho está vendo você fazer? O seu filho está vendo como você trata a sua esposa. Raramente, quando esse menino estiver no casamento, ele vai falar: não vou tratar minha mulher como eu vi meu pai tratar minha mãe. Todo casamento tem BO, irmão. Tem as DRzinhas. E quando a gente discute, raramente isso aconteceu diante da Camila. E mesmo quando aconteceu, a Camila já estava em vida já mais do que adulta. E eu nervoso lá, que eu estou certo. Aí vem o bendito Espírito Santo e fala o quê? Vai lá e pede perdão para sua mulher. Aí eu estou: Senhor, o senhor está de brincadeira comigo? Estou não, vai lá. E eu fiz na meia furada e rodei na frente da Camila. Eu podia ir lá para o quarto com a Eté e falar assim: Eté, me perdoa aquilo que eu falei, eu fui ignorante, eu fui ríspido com você, eu não devia ter falado com você. E estava resolvido, sim ou não? Estava resolvido ou não estava? Eu fui lá no quarto, conversei com ela, está resolvido. Mas eu falei, eu ofendi, eu fui grosso, eu fui mal educado na frente da Camila. Então, se eu quero ensinar um princípio para minha filha, eu tenho que chamar ela. Falar: até, Camila, por favor, vem. O que foi? Aquela hora ali, eu fui assim com a sua mãe. Eu falei isso, o tom não foi legal, o jeito não foi legal, a hora não foi legal, foi tudo errado. Eu quero pedir, minha filha, perdão, primeiro, por você ver esse comportamento equivocado do teu pai. E eu quero que você veja, eu estou pedindo agora diante de você também, como testemunhou um ato de grosseria da minha parte, eu quero que você testemunhe. Eu quero pedir perdão para você até. Eu não deveria ter lhe tratado assim, porque não é assim que a Bíblia diz que um homem tem que tratar uma mulher. Não é assim que a coisa funciona aqui em casa, filha. Você me perdoa também. Está a Camila aqui. Quantas vezes eu já pedi perdão para ela? Filha, me perdoa. Eu não poderia ter falado com você daquela forma. Me perdoa. Me lembro como se fosse hoje, em Cataguás, eu fui pregar numa cidade próxima, Astolfo Dutra, lá em Minas. E eu tinha comprado um Gol bolinha. Nossa, que gol! Toda hora você fica lá com o paninho. Geração 5 na época. Aí a Camila era um pirrototim, estava brincando de bola lá na garagem. Ela deu um chute assim com a bola pegou na placa da frente, fez assim na placa do carro. Olha o que você fez com a placa do carro. Você sabe quanto que custa? E se você tivesse quebrado uma lanterna? E aqui esses aqui olhando assim para mim, com a bolinha na mão. Olha lá, passou a placa. Vai para dentro com essa bola. Quando ela passou aquela porta para dentro, que eu olhei para a placa, falei: poxa, brincadeira. Não. Aí o Espírito Santo falou: essa placa vale mais que tua filha. E no dia seguinte eu ia pregar em Astolfo Dutra, no culto da família. Aí aquele negócio ficou no meu coração. Isso é uma lata. Amanhã isso bate, isso pega fogo, isso quebra. Aquilo lá é herança. E é minha. Olha como é que você está tratando. Irmãos, eu não dormi aquela noite. Quando amanheceu, eu vendo ela lá na caminha dela dormindo, que esse skin de gente. Ela acordou, arrumamos para ir para Astolfo Dutra. E ela está arrumando, lá, até arrumando ela, arrumando o cabelinho e tal. Sentei ela no sofá, baixei, falei: filho, eu queria te falar um negócio. E aquela coisinha linda que ela sempre foi, ela falou: o que, pai? Ô filha, me perdoa. De quê? Aquilo, aí que me arrebentou mesmo. Parece que esse filho faz isso proposital para arrebentar a gente. De quê? Eu falei: não, da placa do carro. Da placa, filho. Aquilo é só uma placa. Pode jogar bola, vai fundo. Você perdoa, papai?
perdoa. Me deu um abraço, me beijou, eu beijei. Eu tive paz para ir lá e pregar para a família. Porque eu não posso pregar para os outros aquilo que eu não vivo. É hipocrisia. O que eu estou ensinando para minha filha? Que o dia que ela for ríspida com o Mateus, que o dia que ela tratá-lo de forma inconveniente, ela sabe qual que é o nível lá em casa do pedido de perdão e do perdão. Ela aprendeu vendo. O nível é alto. Está dando para os irmãos me entender aqui, sim ou não? Estava lá. O nível na casa de Jacó era alto. Por isso José falou, não deite com a mulher do chefe. Por isso que José falou, ei, fiquem tranquilos, irmãos. Para esse fim, para esse propósito, Deus me enviou para cá. Para que hoje se conservasse em vida tanta gente. José viu em tudo aquilo um propósito de Deus. E ele então pôde perdoar os seus irmãos e sentar à mesa para comer com eles. Por muito menos a gente não vai na casa da mãe, não conversa com a irmã nem com o irmão e fica de cara emburrada. Por muito menos. Imagina se você tivesse sido vendido. Se a sua família reunisse para te dar uma coça, te jogasse numa cisterna. Se fosse tratado que nem escravo, numa outra terra, outra cultura, e ido para a cadeia sem ter feito nada, e na sua cabeça, eu estou nessa cadeia porque a minha família me traiu. Ele podia ter alimentado um ódio dentro do coração dele, mas não foi isso que ele fez, porque o padrão na casa dele era alto para o perdão. Qual que é o parâmetro de perdão lá na sua casa? Porque o que eu vejo de pais envenenando filhos, o que eu vejo de pais destruindo o relacionamento de filhos, com a família, com outras pessoas, com a igreja, falando mal dos irmãos, falando mal de pastor, fala mal de todo mundo, seu filho está te vendo, e o problema é que o seu filho olha para você, vai abraçando, você beija, você trata bem, mas quando você entra dentro do carro e vai para casa, você desce a ripa, seu filho fala, papai é duas caras. Lá na igreja ele é amigo de todo mundo, abraça, paz do Senhor, Pai do Senhor. Mas quando ele entra no carro, ele fala mal do som, ele fala mal do microfone, ele fala mal do ventilador, ele fala mal do ar-condicionado, ele fala mal da irmã que estava na frente, do irmão que estava no banco de trás. Papai, que isso? Nossa, meu pai, Deus me livre. Quando seu filho crescer, o último lugar que ele vai querer vir é na igreja. Você está ensinando direitinho seus filhos. O padrão aí está alto. José perdoa seus irmãos, Gênesis 45, 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque por haverdes me vendido, para quê? Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Quando a gente tem um padrão em casa, certamente vamos reproduzi-lo na rua. Vamos reproduzi-lo quando nós tivermos a nossa casa. O seu filho vai reproduzir o que ele está vendo você fazer. Gente, se você pegar o Arthur ali, ó, e pedir para o Arthur vir aqui na frente e andar 1 minuto, você vai falar assim, a cópia mirim do Veto. Porque eu olho para o Arthur, ele está assim, despretensiosamente ele vira. Aí eu estou aqui olhando para o Veto, aqui mexendo no instrumento. Até o jeitinho de andar. Não é assim que você anda? O que seu filho vai copiar de você? Fala para mim. O que seu filho está vendo você fazer? A primeira vez que a palavra justa está sendo citada, ela está falando de Noé. Noé não construiu uma arca para salvar uma geração fora. Noé construiu uma arca para salvar a família dele. O que você está construindo para salvar a sua família? Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, reto em suas gerações. Noé andava com Deus.
A justiça de Noé não vinha de suas boas obras, mas as suas boas obras vinham de um coração justo. Justo é todo aquele que reconhece que não é justo. Justo é quem reconhece que não é justo. Eu não sou justo. Porque quando eu olho para a justiça de Deus, eu falo, meu Deus. Noé tinha algo que está faltando na nossa geração, e o nome é integridade. Noé não tinha uma vida dúbia. Noé não era uma coisa em casa e outra na rua, outra na empresa, outra na igreja. Ele não tinha máscaras que ele ia colocando de acordo com o ambiente. Você tem que ser você, seja sempre você. É difícil a gente se relacionar com pessoas duas caras. Você tem que ser íntegro. Tem pais que se gabam na mesa porque deram um golpe em alguém. Nossa, peguei uma vaca lá que estava para morrer. Vendi porque trouxa. E ganhei uma grana em cima. E o seu filho ouvindo. O que seu filho vai fazer quando ele crescer? Vai vender uma vaca também igualzinho. Se não vender a boiada inteira, toda para morrer já. Porque é o que ele está vendo, ele vai reproduzir. Noé andava com Deus, isso fala sobre um estilo de vida. Salmo 1, bem-aventurado é o varão que não anda. Andar significa de continuidade. Bem-aventurado é o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém em caminho de pecadores e não se assenta à roda de escarnecedores. Os louvores de um homem de Deus é que ele não anda por esses caminhos aí não, o caminho dele é de integridade. Noé andava com Deus. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. O Enoque foi um cara tão espetacular que Deus falou, Enoque, vem ficar comigo. Nem pela morte o cara passou. Que estilo de vida Enoque tinha? Para Deus falar, não, esse cara não merece morrer. Vem ficar comigo aqui no céu. Vem para cá, Enoque. E Deus o levou. Que estilo. Andar com ele não me livra do dilúvio, mas me preserva da morte. Andar com Deus não vai te livrar da fornalha, mas vai te preservar do fogo. Andar com Ele não vai te livrar da cova de leões, mas vai te preservar a vida. Às vezes a gente acha que estar com Deus é não ter uma vida de tribulação, de problemas, de dores. Não. Andar com Ele é ter a convicção de que as lutas e dores não irão me parar e que isso não vai interferir na minha relação com o Senhor. Isaías 43, versículo 2, quando passares pelas águas, ei, você vai passar por águas, quando passares pelo fogo, ei, vai passar pelo fogo, mas você vai passar, você não vai morrer ali, você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Saber que Ele está é fé, senti-lo é graça. Saber que Ele está é pela fé, mas quando a gente sente Ele, é graça. Hoje pela manhã, eu cheguei em casa, e eu comentei com a Eté e com a Camila, Eté, o Arthur me fez uma pergunta que me surpreendeu, pela idade, e nem fui eu que dei a resposta, foi ele. E o menino usou um linguajar que está além da idade dele, para dar a resposta. Pastor, quando o senhor sentiu a presença de Deus, como foi? O que acontece? Aí eu disse, como que se exprime esse sentimento? Eu falei, Arthur, cara, então, se chora, mas não é aquele choro de ruim, é
um negócio bom. E ele me deu a definição para isso. Você lembra? Porque naquela hora eu falei, não foi esse menino que falou isso. Porque eu cheguei em casa, eu falei assim, até aquela palavra não é comum na boca de criança. O que ele falou. Tanto que eu nem lembro. Mas na hora eu falei, é isso daí. De tão... Porque na hora o chão foi. Eu falei, caramba, como é que esse menino falou isso daqui? E eu ainda falei para ele, é isso aí que você está falando. É isso aí. A força da expressão que eu não consegui, ele conseguiu. Eu falei, é isso. Quando você tiver essa experiência, é isso aí que você acabou de falar que você vai sentir. Quantos garotos dessa idade você encontra que quer ter uma experiência com Deus? A maioria dos garotos quer ter experiência de namorar. Não sabe nem afivelar o cinto ainda. Nem amarra o próprio tênis. O que nós estamos passando para a próxima geração? Olha bem, Hebreus 11, versículo 7. Pela fé Noé, divinamente avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus. Aqui que está o segredo. Construiu uma arca para o salvamento da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Para quem que Noé construiu a arca? Porque tem pastor que vai para o púlpito e prega. Porque Noé estava lá, batia 2, 3 pregos e saía, gente, vai ter dilúvio, vai morrer muita gente, aceita Deus aí. E voltava lá e construía. Não. Noé conseguiu colocar a família dele dentro de um projeto de Deus. O cara falou e a família abraçou com ele. Estamos fechados. Era doideira, irmão. O que envolvia a terra naquela época era um canópio, uma bolha d'água na atmosfera. A ciência diz isso hoje. Nunca havia chovido. E o pai chega e fala assim, filhos, vem cá, mulher, chega aí. Ó, Deus falou que vai chover. E é que é para me construir uma caixa bem grandona. Nós vamos botar um casal de cada animal lá dentro, de puro, de impuro, x, e nós vamos entrar lá e Deus vai salvar nós, o resto vai perecer todo mundo. E ele falou, pai, vamos começar que dia? Agora, meus filhos, vamos lá, pai. Ô pai, o que o senhor andou tomando aí na rua? Pai, você está doido? Chuva, o que é chuva, pai? Enchente? Pai, o senhor está passando muito tempo na vinha, hein? Não teve isso. Quando você para falar com a sua família para te ouvir? Ou diz, olha lá, vem com mais uma de novo, vai começar e não vai terminar. Isso aí é só, Eu quero que você diga para quem está do teu lado a seguinte frase, frasezinha curta, diga assim, olha, a arca vem depois da obediência. A arca vem depois da obediência, irmão. A arca vem depois da obediência. A obediência constrói um ambiente. Deus só falou uma vez para o Noé. E durante mais de 100 anos, quase 120 anos, Deus não falou mais nada para o cara. Deus te fala hoje aqui no culto, e você vai buscar gente para confirmar o que Deus falou, se Deus falou mesmo. Não, tem que ter uma prova, roleta russa de Jesus. Senhor, foi aquilo que o Senhor falou mesmo, fala aqui de novo. Vai para o inferno. Não, isso aqui não é Deus não, é o Satanás que entrou aqui. Deus só falou uma vez. E por mais de 100 anos, porque não dá para precisar, cita-se muito 120, mas está aí entre 100 e 100 e alguma coisa. Só sei lá depois e fazer a cronologia dos tempos que você vai ver. Deus não falou mais. Hoje você tem que falar 1, 2, 20 mil, 30 mil vezes para a pessoa poder aceitar. Aí Deus fala aqui? Não, mas você tem que ir lá na igreja, lá do outro lado do estado, sentar num banco. Agora confirmou. Aí,
A arca só vai vir depois da obediência. Não tem arca antes de obediência, irmãos. Não tem. Quem obedece a Deus vive coisas que jamais viveria. Quem obedece a Deus vai viver coisas que jamais viveria. Então obedeça. Quem salvou Noé não foi a arca. Noé não foi salvo pela arca. Noé foi salvo pelo quê, igreja? Obediência. Porque se ele não obedece, não tinha arca. A arca é consequência, a arca é fruto de obediência. Você vai construir um ambiente para a sua família ser salva através da obediência. Você precisa colocar a sua família toda na arca rápido, porque essa sociedade aí fora vai perecer, ela já está com os dias contados. No relógio escatológico de Deus, nós já estamos na última semana. Lembra das 70 semanas de Daniel? Nós estamos na semana 69. Jesus está voltando e pouco se fala disso. As pessoas querem prosperidade. Não tem carro, vai ter carro. Não tem dinheiro, vai ter dinheiro. Não tem, vai ter. Não, nós não estamos no tempo disso não. Nós estamos no tempo para dizer: prepara um ambiente de obediência na tua casa, porque Jesus está voltando. Os sinais estão aí, meu irmão, para todo lado que você olha. Enquanto você está buscando revelação, enquanto você está buscando ficar rico, enquanto você está buscando melhorar de vida, milhares, milhões de pessoas estão indo para o inferno sem conhecer Deus, sem Cristo, sem salvação. Eu não estou aqui pregando que Deus não prospera, eu não estou dizendo que Deus não faz milagre, eu só estou dizendo que essa não é a prioridade, porque isso acompanha, isso vai seguir quem crê. Então eu não sirvo a Ele por aquilo que Ele pode me dar. Se não me trair a memória, 1 Coríntios 16, 19 diz: se a minha fé em Cristo se limita apenas a coisas dessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Acho que é isso mesmo, 1 Coríntios 15, 19. Olha se é. Projeta, por favor. Isso mesmo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, se a sua esperança em Deus é só para Ele te dar carro, casa, fama, dinheiro, você é o mais miserável, você é o mais infeliz de todos os homens. Eu não sirvo a Ele por aquilo que Ele pode me dar, eu sirvo a Ele por aquilo que Ele é. E aí quando você cantar, se Deus fizer Ele é Deus, se não fizer Ele é Deus, faz sentido. Se você quer escapar, faça o que Noé fez, faça o que Daniel fez e faça o que Jó fez. Eles obedeceram incondicionalmente. A obediência pode ser na presença, mas a honra é na ausência. E a honra é que me faz ser obediente. Porque se eu só obedeço na presença, quando eu estiver na ausência eu vou desonrar. Eu honro a minha esposa, não é quando ela está junto comigo, enquanto eu estou aqui no púlpito, falando essas coisas que eu sempre falo para ela, isso lá em casa é natural, a gente fala direto. Mas eu honro ela quando eu estou lá do outro lado do estado, quando eu estou em outro estado e ela não está, e eu não fico secando mulher dos outros. Eu honro a minha esposa quando eu estou num outro público, com um outro ambiente, e eu digo: eu amo a minha mulher, sou apaixonado com ela, estou agarrado com ela desde o primeiro dia que vi, e ela nem está lá para ouvir. 25 anos de casado agora no próximo mês, e estamos juntos pelos próximos 25, se Deus nos der. Isso é honra. Honrar não é puxar a cadeira para mim. Honrar não é puxar meu saco. Honrar é quando eu não estou perto. Honrar é quando eu não estou vendo. E quando você faz aquilo que a Bíblia diz para você fazer, isso é honra. Quem está na presença de Deus não precisa estar na companhia dos outros para ser obediente. Você entende isso daqui? Quem está na companhia de Deus não precisa estar na companhia de ninguém para ser obediente. Não, tem que andar mais com fulano, porque senão eu vou pecar demais sozinho. Não. Você tem que mudar alguma coisa. Quem teme ao Senhor anda em honra.
Tem muita gente que obedece por medo. Tem muitas pessoas que estão servindo a Deus não por aquilo que Deus é, porque tem medo do inferno. Eu vou obedecer a Deus, porque senão eu vou para o inferno. Eu vou obedecer, porque senão Deus não me dá o que eu quero. Eu vou fazer tudo certo, porque aí Deus vai ver que eu sou um cara bonzinho e Ele vai dar uma estrelinha para mim. Não é assim que funciona, irmãos. Não é assim que funciona. A questão não é obedecer, e sim continuar obedecendo. É muito fácil a gente acreditar em coisas que a gente já viu acontecer, mas acreditar em algo que você nunca viu, e por 120 anos, que coisa, hein? Ele determinou, partiu ao desconhecido, porque ele creu naquele que falou. Nós precisamos entender isso. Você entende? Amém ou não? Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz: e Daniel decidiu no seu coração, na tradução brasileira, não na Ara, na tradução brasileira, ele vai dizer, ele decidiu firmemente no seu coração não se contaminar. O que faz um jovem que foi arrancado da família, está longe do pai, longe da mãe, está num outro país, numa outra cultura, não falar assim, eu não vou me contaminar, eu não vou prostituir, eu não vou fumar, não vou cheirar, não vou traficar, não vou fazer nada desonesto, estando a quilômetros da fiscalização de pai, de mãe, de qualquer pessoa. O que faz um jovem que foi vendido, traído pela família, dizer, isso não é motivo para eu deitar com a mulher do chefe, isso não é motivo para eu fazer negócio com dinheiro do Potifar e fazer caixa 2 e me enriquecer por baixo dos panos? O que levou Daniel a dizer, não vou me contaminar? A resposta está no seu próprio livro, projeta para mim, Daniel 2:23, olha por que Daniel se manteve íntegro. Daniel 2:23, a ti, ó Deus, Deus de quem? Deus de quem? Seu filho um dia tem que falar isso. Está aqui, posso pegar. Ninguém está vendo. Meu pai não está aqui, minha mãe não está, meus irmãos não estão, pastor não está, a igreja não está, ninguém está. Mas esse não é o Deus do meu pai. Esse não é o Deus do meu pai. Eu cresci ouvindo meu pai falando, pastor não come pão da preguiça. Pastor não vai para a igreja para ser servido, pastor vai para a igreja para servir. Pastor é ele que cuida, é ele que carrega a ovelha, não é a ovelha que carrega pastor. Não come pão da preguiça. Até chegou a ouvir isso muitas vezes, meu pai botando o dedo na cara da gente, falando, você nunca come o pão da preguiça. Nunca põe a mão onde o seu chapéu não alcança, o chapéu onde sua mão não alcança. Seja honesto. Dinheiro da igreja, dinheiro da igreja. Não envergonha teu pai, não. O que tem de pastor que envergonha o ministério? O que tem de pastor que quer ser tratado como reizinho? Daniel falou, isso aí não é o Deus de meu pai. Para mim não serve. Ah lá, a ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Deus do pai dele contou para ele acerca do rei, e ele foi lá interpretar e salvar a vida de todo mundo. Vocês estão me entendendo aqui, irmão? Sim ou não? Daniel assistiu a sua geração se perder, mas ele se manteve íntegro por causa da fé do Deus nos seus pais. Meu irmão, só tem um jeito de você salvar a sua família.
apresentando o verdadeiro Deus para ela e servindo a Ele em integridade. É injustiça, não tem outro jeito. Porque o que nos reserva é o que está em 1 Timóteo 4:1, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Nós já estamos vivendo numa geração apóstata. O que é isso, pastor? O que é apostasia? É abandonar a fé, é virar as costas para a verdade, é começar a acreditar em fábula, pastores de internet, peninha de anjo, espada do não sei quem, e Bíblia mesmo, nada. O seu filho, sua filha precisa ver o Deus que você serve. O seu filho e filha precisa te ver orar. O seu filho e a sua filha precisa te ver lendo a palavra. Porque as suas ações vão falar mais alto que suas palavras. Eu nem sabia, até que me contou esses dias. De madrugada eu acordo, eu saio pé por pé, vou lá para a varanda, sento e fico olhando por nada. E eu nem sabia que ela me filmava. Até ela falou assim, naquele dia ali Deus falou comigo, que aquele ali é o jeito que Deus tem para falar contigo. A relação sua e dele, ali. Era de madrugadão. Às vezes quando eu acordo, chego lá, puxo a cadeirinha lá na varanda e falei, Deus, como é que nós vamos resolver isso, hein? Dá uma luz, Senhor. Não sei como é que faz. E a gente vai conversando. O assunto vai fluindo. Eu nem sabia. Se ela não tivesse me falado, eu jamais saberia que ela tinha visto. Irmão, tem filhos, filho de crente, de vez em quando acorda, assim, ó. Está lá a mãe assim em cima dele. Sim ou não? Tem isso ou não tem? O que foi, pai? O que foi, pai? Ah, Camila. Que isso, mãe? Que isso, mãe? Não, vamos lá. Isso aí lindo. Mas teve um dia que quem quase infartou fui eu. Que eu estou lá, ó. Quando eu abro o olho, tá até. Me senti Camila por alguns segundos. Falei, que é isso? Que foi, mulher? Falei, nome de Jesus, amém. Estava orando por você. Eu falei, nossa, mulher, você quase me mata. Está doido? Você pensa, você acorda tudo escuro no quarto, você vê que a pessoa assim. Mas sabe o que eu acho massa? Minha mulher foi pregar lá em Guarapari. Quanto de mulher lá. Na hora que ela foi sair, ela falou assim, ora por mim. Botei a mão na cabeça dela e orei. Ministrei sobre a vida dela. Semana retrasada, fui pregar num congresso em Minas. Eu falei, filho, ora por mim. Botei minha cabeça debaixo da mão dela. E ela orou por mim. Pensa, quando nem a sua família acredita na oração que tu faz. A sua mulher te pediria para botar a mão na cabeça dela, para você orar por ela, irmão? A Camila, quando sai para trabalhar, 23 anos. Ela já chega lá no quarto assim, para mim já botar a mão na cabeça dela para orar para ela sair. Teve um dia que ela também quase me infartou. Cheguei de madrugadão, mas é até. E aí eram as 3 e pouca da manhã já que nós fomos dormir. Ou seja, 6:30 para quem foi dormir às 3 é madrugada. Quando eu assusto lá, essa menina está enfiando a cabeça dela debaixo da minha mão. Eu estou. E ela, e eu, pai? Eu falei, ainda bem, né? Graças a Deus que é.
O seu filho, sua filha pede para você botar a mão na cabeça dela e orar, meu irmão? Construa essa arca enquanto há tempo, porque ela tem que comportar sua família. Jó, ele tinha medo, tanto medo que os filhos pecassem, que os filhos estavam fazendo festa. O Jó falava assim: vai que esses meninos, num momento da festa, empolga, peca contra Deus, vai dar ruim. Aí o Jó ia lá e fazia um sacrifício para expiação de pecado dos filhos. Mas um dia, irmãos, a casa caiu e os 10 filhos morreram. Jó raspa a cabeça, rasga a roupa e vai adorar a Deus. E vai dizer: bendito seja o Senhor. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o Senhor. Como é que você fala isso depois de perder 10 filhos? Eu acho que pior que isso é você perder filho vivo. Pior do que isso é você casar para não viver só. E depois de casado você vive uma solidão a 2. Porque vira 2 estranhos dentro de casa. Casa para não ficar sozinho. Depois de casado, vive solidão a 2. Não pode. Não pode. O sonho que todo pai quer ouvir: quando eu for me casar, pai, quando no caso de uma menina, eu gostaria que o meu esposo fosse igualzinho o senhor para minha mãe. Do mesmo jeito, pai, que eu vejo o senhor tratar minha mãe, é isso que eu quero para mim. O garoto chega e fala: mãe, eu quero um dia me casar com uma mulher que seja igual a senhora, do jeito que eu vejo a senhora mais o pai. Esse é o padrão que eu quero, pai. É esse o padrão que eu quero, mãe. Mas esse padrão é a partir do quê? Daquilo que eles estão vendo. O que seus filhos vê? Qual é a arca? Qual é a estrutura que você está construindo? Nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque os dias são maus. Caminhando aqui para o final, o importante não é como você começou, é como você vai terminar. Pastor, eu comecei tudo errado, minha família já acabou, estou começando outra. O negócio é como você vai terminar, irmão. Ainda há tempo. Ainda dá tempo de consertar. Ainda dá tempo, irmão, maridão, de você sentar com a tua esposa. Aquilo que você fez em secreto, você resolve com ela no secreto. Mas aquilo que você fez com ela em público, você resolve com ela em público. Chama a família, reúne em volta da mesa e fala. Até hoje, eu quero dizer para vocês, meus filhos, eu não tenho sido um pai que vocês merecem. Vocês têm visto o meu comportamento com a sua mãe, que não é legal. Mas a partir de hoje, isso vai virar essa fase aqui em casa. A partir de hoje, vocês vão ter orgulho do pai de vocês. Vocês nunca mais vão ouvir grito, berro, xingamento aqui dentro de casa, ignorância. Porque o papai vai ser um homem cheio do Espírito Santo. E um homem cheio do Espírito Santo, ele tem domínio próprio. Vocês estão me entendendo aqui, irmão? Sim ou não? Um homem cheio do Espírito Santo, ele tem domínio próprio.
Ele não fala o que vem na boca, ele não age por impulso. Satanás não toca piano nos nervos dele, não. E essa mulher briguenta vai parar de ser, porque não é nem por força, nem por violência, é pelo Espírito. Então essa mulher que parece siri na lata, né? Ela vai ser cheia do Espírito Santo e a sua casa vai mudar, amém, irmã? Vai ter paz de Deus lá. O negócio não é como começou, é como vocês vão terminar. Noé construiu uma arca para salvar a família dele. Construa uma para salvar a sua também. Não é fácil, irmãos, mas é possível. Não é fácil, mas não é impossível. Tudo é possível aquele que... Então, se você entendeu essa palavra, a única coisa que eu te peço é aí agora, onde você está, resolve você e Deus, mas se posiciona a partir de hoje. Posiciona a partir de hoje. Irmã, se esse homem, pelo amor de Deus, irmã, seja sábia. Se esse homem acabar esse culto, chegar na sua casa, ou essa semana, ele falar para você, olha, a coisa que vai mudar, vamos ver quando. Já conta. Pelo amor de Deus, irmã, morde essa língua. Irmão, se essa mulher fazer isso também, não fala que amém, amém. Não, fala amém. Nós vamos receber essa palavra. Nós vamos lutar juntos, vamos vencer juntos. Vocês creem nessa palavra? Então agora é com você e a sua família. A responsabilidade, homem, de construir essa arca é sua. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor.